Olá, boa tarde. Hoje nós vamos continuar com as nossas atividades no nosso livro didático. Na apostila não foi encontrado nada sobre o assunto, então as crianças precisam ter acesso, porque faz parte do currículo do terceiro ano. Nós vamos iniciar com o assunto imagens por todos os cantos. Então nós temos aí uma infinidade de imagens que rodeiam crianças. Nós temos livros, nós temos imagem dos livros, da internet, da televisão, imagens boas, imagens ruins. Muitas vezes nós temos que filtrar essa infinidade para que as crianças consigam processar de maneira saudável. Vivemos cercados por imagens que contam diferentes histórias. Podem ser fotografias, pintura, desenho ou filme. Ao ver fotografias, por exemplo, podemos conhecer gente de locais diferentes, de países lá do outro lado do mundo. Podemos até mesmo desvendar a lua, as estrelas e o interior do nosso corpo. É possível ainda observar como viviam as pessoas de antigamente, da época em que nossos avós eram crianças ou jovens. Então, o que nós percebemos é que as imagens hoje, elas estão muito além de tudo que já vimos até hoje. Nós podemos conhecer astros. Eu já mostrei aí, inclusive, algumas imagens, vídeos sobre outros planetas, sobre outras galáxias que são desvendados, existentes aí em outras galáxias e da nossa galáxia. O interior do nosso corpo, os nossos órgãos, pequenas células, vírus, também são tiradas fotografias, imagens nunca vistas antigamente, hoje tomou uma proporção enorme. Todas as pessoas têm acesso a essas imagens. Eu costumo dizer que a internet, ela não serve só para rede social, ela serve para você fazer pesquisas, para você enriquecer seu conhecimento. Não conhece uma palavra? Pesquisa. Quer saber sobre algum lugar do mundo? Pesquisa. Então você viaja num mundo vasto aí e pode aprender muito com isso. Então foram tiradas muitas fotos antigamente, na época dos nossos avós, quando eles eram crianças ou jovens. Dá para fazer uma comparação, por exemplo, através das imagens do antes e do hoje, e também fazer uma previsão de futuro. Ninguém imaginar, mas dá para fazer isso sim. Conforme você vai aprendendo, você vai fazendo observações. Isso faz parte do conhecimento que cada um vai obtendo. Aqui nessa página nós temos um trabalho que você vai fazer aí com a mamãe e com o papai. Então, qual é o trabalho? Vamos experimentar o poder da imagem. Em casa, escolha 2 fotos, uma sua e uma dos adultos quando criança. Traga as imagens para a classe e mostre aos colegas. Conte a eles o que sabe sobre as imagens, em especial: A. O local e a data em que foram tiradas. B. O que elas mostram das pessoas e do tempo em que foram tiradas. Então você pode aí, coloca no caderno, numa página à parte, faz como trabalho, tá bom? Para que a gente possa apresentar essas fotos para os colegas, porque os colegas vão fazer a exposição em cima dessas indagações, das perguntas que estão sendo feitas aqui. A mamãe e o papai devem ter uma foto aí antiga. Nós vamos ter muita coisa para explorar nas fotos. 2. Pesquise em jornais, revistas e internet e escolha uma imagem que mostre um lugar do Brasil. Pode ser praia, floresta, montanha ou cidade. A. Recorte e colhe a imagem em uma folha avulsa, anotando o lugar, a data e o que a imagem mostra. B. Com a ajuda da professora, consulte o mapa político do Brasil e localize o lugar mostrado da imagem. E isso eu vou poder fazer lá dentro de sala de aula. C. Conte o que descobriu sobre esse lugar ao restante da classe. Então é importante que se trabalhe essa imagem, façam o trabalho em uma folha avulsa ou no caderno, não tem problema, não gosto de perder atividades, gosto muito que eles guardem
porque eles têm alguma coisa para falar sobre o que eles fizeram. Isso é importante, isso é fixação de conhecimento. Continuando, caras e bocas. Os retratos. Neste mundaréu de imagens, algumas têm um significado especial. Os retratos, ou seja, as fotos de pessoas, as fotografias. Antigamente se falava retrato, hoje fotografia, mas nós podemos falar tanto uma como a outra. Os retratos têm diferentes formatos e mostram as pessoas de várias maneiras, sozinhas, em grupo, de corpo inteiro, só o rosto, sentados ou em pé. Inclusive nós temos a nossa agora selfie, que todo mundo gosta de tirar uma selfie. Seja como for, os retratos servem para mostrar como cada uma pessoa é ou como quer se mostrar. E não mostram apenas a aparência física, mas também o jeito de ser, os sentimentos, os gostos e até os sonhos. O retrato também é um jeito de mostrar os diferentes momentos da vida de uma pessoa. É isto mesmo. Cada retrato guarda muitas histórias, como veremos na próxima unidade. Então aí nós temos uma fotografia antiga. Olha como era as máquinas fotográficas, gigantes, engraçadas. Olha como as pessoas estão vestidas na época. Aí é um casamento. Olha aqui a legenda ao lado. Noivos e convidados são retratados na porta da igreja em um local desconhecido em 1952. Uma imagem, ela diz a época, o lugar, quem são, quando foi, guardam as memórias, as histórias que se passaram, as lembranças. Vamos continuar aqui na página 21. Veja alguns exemplos de retratos de crianças e imagine as histórias que podem contar. A. O que este retrato nos conta sobre os pais dessa criança? O que vocês acham? Esta imagem desse bebezinho aí, ela mostra o seu nascimento, o lugar onde ela nasceu, que ela tem pais. Aí na legenda está assim, em algum hospital de São Paulo, que a foto foi de 2015. Quantos anos será que esse bebê tem? Então é uma lembrança, uma história que se guarda. B. O que este retrato nos conta sobre os gostos dessas crianças? O que essas crianças estão fazendo? Essas crianças estão brincando alegremente, gostam de brincar no rio, na floresta. Na legenda diz, são crianças indígenas do Xingu, Calapalos. Estas crianças estão se divertindo. C. O que este retrato nos conta sobre a vida desta criança? Que ela está trabalhando, ajudando os seus pais, na zona rural, na agricultura. Que isso pode, a gente olhando assim e vendo uma criança trabalhando, já pensa que é uma realidade fora da escola. Será que ela está estudando? Será que ela não está estudando? Respeitados os direitos de estudar. Eu, por exemplo, trabalhei muito na agricultura com o meu pai, desde final de semana. Estudava a semana inteira e ao final de semana eu trabalhava na agricultura ajudando o meu pai. Para mim era o máximo. Não custa nada ajudar os seus pais, mas seus direitos têm que ser respeitados. Letra D. O que este retrato nos conta sobre os sonhos desta criança? Que ela está fazendo o quê? Ela está estudando. Que ela pode alimentar um sonho de ter uma profissão a qual possa sobreviver no futuro quando ela for adulta. Ela vai ter o que? Conforto se ela estudar, poder ajudar seus pais. Ela pode ter realização pessoal. Isso é muito bom. Se a gente estuda para a gente ter alguma coisa na vida, porque nós temos objetivo. Na letra E. O que este retrato nos conta sobre a época em que viveram as crianças? Nós estamos observando uma foto antiga de como elas se vestiam, os brinquedos de como eram, que elas brincavam no interior, na zona rural. Aí na legenda diz que elas são do Paraná e a data ainda de 1949. Olha que legal, a imagem fica marcada na história, gente.
Aqui vocês vão fazer uma atividade. Na questão 1, vocês vão fazer a leitura de imagem desta obra de arte, deste artista brasileiro. Eu amo esse artista brasileiro porque é o Ricardo Ferrari. Ele faz obras lindas, tratam do Brasil, que tratam das brincadeiras de antigamente, muito coloridas, muito divertidas. Adoro o trabalho dele. E ele se inspira nas lembranças da infância para fazer os seus quadros. Eu adoro os quadros dele. Então, dá uma observada aí, lê a legenda e aí você vai responder de acordo com o quadro. A. Como era a infância do artista? Você vai olhar aí e vai marcar. B. Como era o lugar em que ele morava? Complete a frase. Então, era uma cidade pequena? O que você acha? C. Quais eram os brinquedos daquela época? Cite 2. Tem um montão de brinquedo aí. Dá para você escrever 2 brinquedos ou até mais. 2. Agora é a sua vez. A. Faça um desenho mostrando como é a sua infância no lugar em que você mora. B. Troque seu desenho com o colega. E a partir do desenho dele, conte como você acha que é a infância dele. Ele vai fazer a mesma coisa com o seu desenho. Então, desenha aí. Aproveita, faz esse desenho, porque dentro de sala de aula nós vamos fazer essa troca de experiências com os seus coleguinhas. 3. Vamos conferir mais uma vez o poder das imagens. A. Pesquise 2 fotografias das crianças de tempos passados do Brasil. Elas precisam estar em um ambiente doméstico em qualquer espaço de uma cidade, rua, praça, local de diversão. Você pode procurar em jornais, revistas ou internet. B. Não esqueça, anote o local e a época em que as fotos foram feitas. É a legenda que vocês estão aprendendo a fazer. Reúna as imagens pesquisadas por toda a classe e organize uma exposição com o título Crianças de diferentes tempos e cidades do Brasil. 4. Leia e explique a frase para um colega. Fotografias são como janelas abertas sobre o passado. Nós vamos ter tempo de realizar essa atividade em sala de aula. Aproveita esta número 3 para incluir com a pesquisa anterior. Faça no caderno, numa folha avulso. Nós vamos trabalhar, mas é importante que façam, porque tudo isso cai na prova. Estou verificando como mando a prova, se eu mando por aqui ou se nós vamos fazer dentro de sala de aula. Estou conversando ainda com a gestora, mas vai dar certo. Vamos ter paciência que vai dar tudo certo. No livro didático de história, nós trabalhamos as páginas de 18 a 23. Vai ser corrido assim, porque nós não vamos nos atrasar. Vai continuar assim dentro de sala de aula. Então, vocês já me ajudaram até agora, vão me ajudar um pouco mais para que as crianças não se atrasem. Boa aula para todos. Quero aproveitar e continuar a homenagem para essa mãezinha linda. Deus abençoe todas as mãezinhas da minha turma. E Dia das Mães são todos os dias. Parabéns, mãezinhas.